Eu não sei se você ontem assistiu a tertúlia, você estava assistindo de casa? Ontem eu assisti um pouco sim, um pouco não, tá? Porque tem hora que cai, tem hora, um pouco sim. Me chamou muito a atenção uma abordagem que o professor Valdo fez para uma resposta de um tertuliano, comentando que pessoas mais casca-grossas têm o paracérebro mais e a consciência mais sensitiva. Abaixo, não estão me ouvindo? Está oscilando o microfone. Não sou eu, tá? É o microfone. Vê se melhorou, tá bem? Então, ontem o professor estava comentando isso, que há pessoas que estão com o paracérebro mais mergulhados, eu entendi que mergulhados no próprio cérebro físico, na cerebralidade, e que por isso tem muito mais dificuldade de captar ideias inatas e tudo mais. Eu achei essa ideia muito séria da descoincidência do paracérebro. Claro que ele já falou outras vezes, mas ontem ele deu um exemplo específico, para mim ajudou a marcar. Então, eu vi conexão que a pessoa também com muita couraça holossomática, por mais intelectualidade que ela tenha, por mais autocognição, ela também tem bastante dificuldade de fazer essa descoincidência do paracérebro e, portanto, recuperar ideias inatas, fazer recuperação de cons e até ter um pouco mais de sensibilidade em relação a certos fenômenos parapsíquicos. Você poderia comentar isso dentro da sua abordagem? Eu vejo assim, desde jovem eu tinha projeções, mas eu encarava isso como sonho, né? Porque antes de conhecer a Conscienciologia eu já tinha 3 registros de sonho, 3 diários. Eu encarava aquilo como sonho, mas era o que me guiava. Então, ao mesmo tempo que tenho essas couraças todas, a minha percepção ela é mais superficial. Eu percebo as questões extrafísicas, mas muitas vezes eu tenho dificuldade, que uma vez eu pedi ajuda para o Sovaldo, para como interpretar isso. Não interpretar aquilo, mas ver qual é o fenômeno que está associado àquilo. Então eu tinha essa dificuldade, em função da memória, que eu acho que dificulta, porque a gente é muito fixada no soma. Então, ao ter esse soma, ter essa fixação no soma, dificulta ter essa memória, que é a memória dividida, né? Que tem essa atenção dividida. E as minhas percepções, elas não eram mais superficiais. Isso eu percebo bem. Então, faz pouco tempo que eu vejo que eu comecei a modificar isso. Mas, ao mesmo tempo, também tem umas projeções conscientes. Então, é meio um paradoxo que eu também não consigo ainda me definir com relação a isso. Uma vida dupla, assim, né? Que tem aquela vida parapsíquica até bem rica, mas quando volta para cá, devido a essas couraças, essa rigidez, porque couraça implica inflexibilidade, rigidez, em todos os níveis que a pessoa possa manifestar. E isso, vamos dizer, impermeabiliza, cristaliza as vivências extrafísicas, não deixando a coisa ficar mais solta e, portanto, liberando mais a interpretação, tirando mais partido da interpretação. Uma coisa que eu percebi nisso, Marlon, é que ou eu queria ter o controle, ou eu deixava de vez. Então, eu ia para os extremos. Ou eu controlava, queria controlar tudo, ou eu deixava de vez a coisa acontecer. Quando eu deixava de vez a coisa acontecer, ela acontecia de maneira mais tranquila. Manifesta a couraça, é muito importante ela saber a hora, tem um laisser-aller, quer dizer, tem que deixar para lá um pouco, de se soltar um pouco, para que essa vida parapsíquica se torne mais natural, mais integrada com a vida cotidiana, que às vezes fica essa vida dupla, segmentada mesmo. É porque, por exemplo, assim, eu tive 2 faculdades que eu fiz 2 faculdades que trabalham soma, educação física e fisioterapia. Então, você imagina, soma, holochakra. Então, isso é muito forte em mim. Ao mesmo tempo, me favorece em outras coisas, né? Me favorece em outras coisas. Então, agora, o que eu percebo? É eu começar a sutilizar o soma, sutilizar a questão energética para que a cognição possa vir de maneira mais natural. Obrigada e muito bom vê-la aqui na ativa. Obrigada, Mama. Obrigada. Alcírio. Aqui. Poderia, do polinômio, página 37, o último item? O polinômio aferimétrico, intensidade, frequência, duração, amplitude e avaliação conscienciométrica? É isso?
O que eu quis dizer com isso aqui? Aferimento. Quando a gente começa a fazer as autopesquisas, você começa a ter as suas autoexperiências, né? Autopesquisologia. E como é que você vai começar a sua autopesquisa? É aferindo alguma coisa. O que você vai aferir na sua autopesquisa? E qual é a intensidade que você coloca nessa sua autopesquisa? Intensidade, frequência, duração e amplitude. É o modus operandi que você faz sua autopesquisa. Tá? Porque muitas vezes você pode entrar de cabeça, ter uma intensidade muito forte, mas você não tem a cognição para ter sutileza para entender esse processo. Então, com o tempo, eu fui dosificando isso. Ao mesmo tempo que eu permanecia na pesquisa, mas eu procurava não ir assim tão hard na pesquisa. Me dá a oportunidade de vivenciar isso. Porque senão eu sou um extremo. Eu vou a questão da repressão, ou na repressão ou na libertação. Eu tive que mediar essa situação. Sair da repressão e para também não deixar tudo solto. Tive que dosar na questão de isso com o tempo. Levar direito tudo. É o levar direito, né?